Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês uma pá de informações sobre o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, como nós estamos sem jogos e sem treinos do Mengão queridão nesse momento, os assuntos extracampo são aqueles que mais afloram no dia a dia rubro-negro, sem termos como assuntar sobre escalações, sobre como o Flamengo vai enfrentar determinado adversário. A gente acaba enveredando pelo lado de outras situações, parte financeira, parte política do clube, que está muito intensa nos últimos dias, graças às eleições que vão acontecer no final do ano. Então, tem muita coisa acontecendo nos bastidores. E tem algumas sacadas interessantíssimas. Hoje, então, saiu uma sensacional que eu quero comentar com vocês, que eu quero debater com vocês. E não se iludam não, nação. Eu não tenho partido político dentro do Flamengo, eu não tenho lado político dentro do Flamengo, mas eu gosto muito da política do clube. Eu gosto muito de saber informações sobre a notícia do clube. E sim, o sorriso é porque eu me divirto com as notícias da política do clube, que hoje é um clube saneado financeiramente, graças a Deus, é um clube muito bem estruturado, precisa apenas de alguns ajustes aqui, outra acolá, principalmente na questão do futebol. Mas se a gente poder ver a infraestrutura mesmo do clube, a parte administrativa financeira, por enquanto ainda está em ordem. O que não pode é o futebol ficar tendo resultados muito aquém aos que são esperados pelo departamento financeiro, para que a gente não se prejudique na questão de premiações, que é uma fatia grande. Muitos de vocês pensam que a parte de premiação só envolve a questão daquilo que é pago nas competições. Não, se engana você. Também tem a questão da bilheteria. Sem os títulos para disputar, sem as competições, a gente não tem bilheteria, não tem renda de bilheteria, não tem renda do match day. E isso influencia numa fatia grande dentro do Flamengo, tá? Mas enfim, vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre a possibilidade do Corinthians desistir da contratação do goleiro Hugo do Flamengo. Já tá dando calote no Mateuzinho, né? E agora os caras podem até desistir da compra do goleiro Hugo, que tava na noitada. Gente, quando é com os outros é mais gostoso, né? Goleiro Hugo lá no diz que saiu às 7 horas da manhã de uma balada lá em São Paulo, no Rio de Janeiro mesmo, não entendi direito. Acho que era o show de um MC Cabelinho, é isso, nação? Vocês são mais jovens que eu. Existe um MC Cabelinho? Acho que era ele mesmo. Aliás, não é esse MC Cabelinho que tá namorando com a Flávia, aquela ginasta? Bom, enfim, no momento fofoca pra vocês. Então os corintianos estão bravos lá, porque o Hugo, no momento de folga dele, tava no e saiu de lá às 7 horas da matina. É o Hugo botando as asinhas de fora lá em São Paulo, ou botando as asinhas de fora lá pelos lados de Itaquera. Mas não é por isso que o Corinthians pode desistir do jogador, não, que afinal de contas ele estava no momento de folga, e tem muitas pessoas que acham, que dizem que no momento de folga pode tudo, vale tudo. Eu não concordo, você concorda? Pode tudo no momento de folga, faz o que quiser. Mas e se voltar quebrado? E se não voltar tão bem assim? Ah, tem torcida do Flamengo que tá problematizando porque ontem o Léo Pereira chegou no Beto Carreiro World. Oh, o Léo Pereira com 4 dias de folga foi com a família pro Beto Carreiro World. Meu Deus, e se ele toma um susto grande numa montanha-russa e não consegue jogar contra o Corinthians no próximo domingo? Que tristeza. No próximo não, né? Falta 2 domingos pra esse jogo acontecer, lá no dia 20, e a galera tá problematizando o Léo Pereira ir no Beto Carreiro World. Eu prefiro o Léo Pereira no Beto Carreiro World do que vendo o show do MC Cabelinho. Mas enfim, eu não tenho nada com isso. Por isso, nós vamos conversar com vocês sobre todas essas notícias. O Flamengo esteve em Rio Branco, no Acre. Vocês estão sabendo disso? Não. Pois é, o Flamengo foi lá. O vice-presidente de futebol de base, Vitor Zanelli, esteve lá no Acre, na cidade do Rio Branco, para conversar com a galera lá de uma equipe que vai reabrir agora suas funções, que é a equipe do Arena da Floresta. Mas o que o Flamengo vai fazer no Acre? Gente, no Acre só tem rubro-negro, tá? Sem sacanagem mesmo. 90% da população acreana, meus irmãos de Rio Branco, já fui em Rio Branco, fui na Unimed de Rio Branco, implantar um sistema lá, galera, é muito gente boa, você só vê camisa do Flamengo lá no Acre, tá ligado? Especialmente lá no Rio Branco. E os caras foram lá visitar e tudo mais, como vocês estão vendo aí, levaram uma camisa do Zicão, autografada pelos jogadores do Flamengo, pro presidente do clube e tudo mais, e começaram a conversar a respeito da abertura do Campeonato Carioca do ano que vem ser lá em Rio Branco.
levar a equipe do Flamengo para Rio Branco. Lembra que esse ano a gente foi para Manaus? Ano que vem pode ser em Rio Branco, tá? Agora, os caras foram conversar também sobre a inauguração ou reabertura desse Clube Arena da Floresta num jogo contra o Sub-20 do Mengão, ainda este ano. Partida que pode acontecer e eles estão afinando ali as conversas para poder levar o Sub-20 do Flamengo ainda esse ano para lá, para esse jogo comemorativo, para a abertura do Arena da Floresta. Falar do ano que vem é complicado porque tem as eleições, a eleição no singular para presidente aí no dia 9 de dezembro e o que o atual presidente pensa pode ser o que o outro presidente não pensa. Podemos ter diferenças na maneira de pensar entre quem ganhar a eleição e o Rodolfo Landim, que gosta de abranger o país aí com o Mengão jogando o Campeonato Carioca fora do Maraca, que é uma estratégia válida do ponto de vista de preservar o Maracanã para ter mais um tempo de recuperação. Vocês sabem que no final do ano o governo do Rio de Janeiro, pelas datas que tem direito no Maracanã, coloca uma série de shows ali e o gramado que deveria estar sendo replantado, recuidado, acaba ficando à mercê de shows de fim de ano. Então, pegar o começo do ano aí, dar uma esticada no começo do ano aí fora do Maracanã, é bom para revitalizar o gramado. Ano que vem nós temos várias competições para disputar, como todo ano a gente tem, e preservar o gramado Maracanã é essencial. Aliás, o Flamengo, que até outro dia era dito que não tinha casa, daqui a um tempo pode ter duas casas, né? O Flamengo de Rodolfo Landim segue com o projeto de construção do estádio. Acontece, meus amigos e minhas amigas, rubro-negros e rubro-negras de todo o Brasil, que o Zicão deu entrevista pro Metrópolis e o Zico tava bem não. Ou tava bem demais, né? Girou sua metralhadora pra tudo quanto é canto e saiu atirando em geral. Primeiro, defendeu o Gabigol perante o Tite e disse que o problema do Gabriel era exclusivo com o Tite. O Galinho ignorou, por exemplo, que em 2023 tivemos Vitor Pereira e Jorge Sampaoli no comando do Flamengo e nos dois casos o Gabi foi reserva. O Zico também falou a respeito do estádio do Flamengo e disse que, pasme, não confia nas pessoas que estão lidando com o estádio nesse momento. Não acredita em nada que eles falam a respeito do estádio. E o Zicão justificou isso dizendo que por ser um ano de eleição no Flamengo, ele não confia nem um pouquinho no que geral tá falando lá. E ele quer esperar para ver, porque ele não acha que os caras que estão lá tenham competência para fazer tudo aquilo que eles estão falando mesmo. Apoiador nato do BAP, o Zico disparou contra geral. E aí o que acontece? Os apoiadores de Rodolfo Landim vieram para cima do Zico, né? Xingar o Zico, dizendo que o Zico não poderia dizer isso do Rodolfo Landim, que o Rodolfo Landim já provou ser muito competente no Flamengo, babá. E aí eu quero perguntar para vocês, esses dois primeiros tópicos aqui, Flamengo jogando o Campeonato Carioca fora do Rio de Janeiro, é uma boa? É uma ideia legal? Eu acho muito legal as torcidas de outros estados, que são a maioria da torcida do Flamengo, poderem ver de pertinho a equipe, nem que seja pelo Campeonato Carioca. Mas tem que ser a equipe principal, né? E sobre o Zico, falar que não confia no Rodolfo Landim, o que vocês pensam a respeito disso? É um direito dele, é claro. Mas estaria o Zico também usando da plataforma política, mesmo internamente, confiando em Rodolfo Landim, dizendo que não confia para poder dar um voto de confiança lá para o BAP, para induzir a nação rubro-negra a votar no BAP? A nação não, né? Que quem vota não é a nação. Quem vota é uma pequena parte da nação rubro-negra. Cerca de 3 mil pessoas votam para presidente do Flamengo. Poderia ser um pouco mais, mas quem vota realmente são cerca de 3 mil pessoas. Coloquem a opinião de vocês, curta, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal, compartilha o nosso vídeo para um amigo seu vir aqui se inscrever e quem sabe se tornar membro VVP por apenas R$ 1,99. Ajuda o nosso canal a continuar aqui, nação. Olha, ainda falando sobre a política rubro-negra, hoje nós tivemos aí um golpe sensacional. Me lembrou ao Tropa de Elite 1, quando no treinamento lá o Matias dorme com a granada na mão. E ele dorme no momento muito efusivo do filme, onde os instrutores do BOP estão falando sobre o conceito de estratégia. Em grego, strategy. Em inglês, strategy. Em alemão, né? Então, pois é, nação, estratégia, conceito de estratégia sensacional. Ontem o BAP deu uma declaração
polêmica, dizendo que não garante o Felipe Luiz como treinador em 2025. Já falei, já abordei esse assunto no meu vídeo de hoje cedo, não precisa de eu abordar agora. Mas, aproveitando-se da situação inóspita que viveu o BAP por conta, ou vive o BAP por conta dessa declaração, algumas pessoas da gestão atual resolveram espalhar que em caso o BAP vença, ele pode chamar o Marcos Braz para trabalhar com ele. Sensacional, gente, isso é sensacional. Isso é o mais puro caldo da política rubro-negra. Espalharam que o BAP, arquirrival do Marcos Braz, poderiam trabalhar juntos caso o BAP fosse eleito. Isso é sensacional, nação. BAP e Marcos Braz são Coringa e Batman, Super-Homem Lex Luthor. Coloquem vocês quem vocês quiserem, como mocinho ou como vilão, mas são antagonistas, são rivais. O próprio BAP já falou sobre isso. Disse, abre aspas, não tenho problema pessoal nenhum com Marcos Braz, mas divergimos de pontos fundamentais na maneira de gerir o futebol do Flamengo. Fecha aspas. Esses caras, pessoal, eles não conseguiram sentar em um jantar e em um almoço para conversarem juntos quando o BAP era do Conselho de Futebol do Flamengo. O BAP sai do conselho justamente por Rodolfo Landim ouvir única e exclusivamente o Marcos Braz quando das decisões do futebol. Então, como assim os dois vão trabalhar juntos no ano que vem? Faz parte da política. Implementar o medo. Colocar a galera que estava muito animada com a eleição do BAP contra o político. Mais uma vez, eu só observo, eu só comento, eu só fico vendo. E nem tudo eu conto pra vocês, porque não pode. Mas eu falo pra vocês, é divertida a política do Flamengo. Se tá ruim, o Braz está associado ao Landim e ao Dusch, bora jogar ele pra cima do BAP. E, pasmem, colou. Tá colando. Por enquanto tem uma pá de gente acreditando nessa parada. Mas vamos lá, nação, uma outra situação que me deixou assim, boca aberta, aliás, as enquetes aqui do nosso canal sempre me deixam espantados. Vocês são simplesmente espetaculares na hora de votar. Sai tudo ao contrário do que eu imaginei. Fiz uma enquete aqui no canal perguntando se vocês gostariam que o Diego Ribas estivesse na comissão técnica de Felipe Luiz. 4.100 votos até o momento, tá? 80% querem Diego na comissão técnica do Felipe Luiz. Aliás, quem deveria estar na comissão técnica permanente do Flamengo é um psicólogo. Apesar do Marcos Braz desfazer da figura do psicólogo do desporto no Flamengo, Jorge Arrascaeta veio dizer que faz terapia e que voltou a viver depois que passou a fazer terapia. E, gente, não é aquela terapia familiar ou aquela terapia pessoal, não. O Arrascaeta citou nominalmente uma terapia que me ajuda nos momentos de lesão, nos momentos de dificuldade desportiva. Ou seja, era fundamental para esse elenco termos psicólogo do desporto no Clube de Regatas do Flamengo. Função essa totalmente ignorada pelo Marcos Braz, pelo Bruno Spindel e por aqueles que ajudam a comandar o futebol do Flamengo no Conselho de Futebol do Mengão Queridão. Tá aí mais um jogador dando depoimento. Uma vez eu trouxe uma informação na minha coluna no Portal O Dia que 8 atletas do Flamengo faziam terapia. Palavras do próprio Rodolfo Landim numa reunião que ele fez com um grupo político que antigamente apoiava ele e agora tá com o BAP. Agora, mais um jogador rubro-negro participa de terapia fora do clube, porque o clube não dá esse subsídio para os atletas. Ah, Fabrício, cada um tem que se virar mesmo. É, mas e se você tivesse um psicólogo que tratasse os jogadores de forma unida, que ensinasse os jogadores a lidar com a vantagem no jogo, com a desvantagem, com estar atrás do placar, com estar próximo de uma desclassificação, de um resultado importante que tem que ser virado? E se ele trabalhasse todos eles? Sabe o que é isso? Psicólogo do desporto. Talvez o Flamengo não tivesse sido tão incompetente nos últimos 2 anos. Mas, mudando de pau para cavaco, bora falar então do Corinthians e da provável desistência pela compra do goleiro Hugo ou não. O Corinthians, meus amigos, está pensando até em rescindir com o Depay. Vem jogando nada o Depay, mas não é por causa disso também não. Também não é porque o Hugo tá na balada agitando, fazendo tudo que pode e que não pode. Também não é isso não, tá? A questão é a seguinte: o Corinthians tá quase perdendo o seu patrocinador master. O primeiro patrocinador master dos caras era o maior patrocínio do Brasil. Aí não deu certo, eles saíram, veio o segundo.
Não era mais o maior do Brasil, mas era mais ou menos ali, garantia os caras um bocadinho. Só que agora esse patrocinador master está ficando impedido de atuar dentro do Brasil. Tá várias tretas rolando, os caras não conseguem a licença, tenta daqui, o governo impede dali e tal. E esse patrocinador master é quem paga a maior parte do salário do Memphis Depay. Se o patrocinador master sair, o Corinthians não vai ter como marcar com o salário do Depay. E se forem responsáveis, rescindirão o contrato. Ou deixarão acumular salários e mais salários para o Depay na justiça a qualquer momento e impedi-los até mesmo de contratar novos jogadores naquele famoso bloqueio do transfer ban. Só que o Corinthians quer o Hugo. São só 800 mil euros. Mas o Corinthians está numa draga danada. Quem garante que o Corinthians vai conseguir comprar o Hugo? Já digo para vocês, eles vão tentar. Agora, se perderem o patrocinador master, o Flamengo vai ter trabalho para conseguir receber essa grana aí, porque o negócio pro lado de lá tá feio. Pro lado de cá também. Então se inscreva no nosso canal, curta, comenta, compartilha e chama um dos seus amigos para se inscreverem aqui. Tamo junto, obrigado por tudo, fiquem com Deus. Saudações. Vocês sabem do que?